Olá, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Estou esperando o Guto e a Soraya entrarem para a gente começar essa conversa. Essa live faz parte da série Comover, conversas sobre movimento autêntico. E hoje o tema da nossa conversa é sobre a trajetória do movimento autêntico no Brasil. Vamos conversar com Soraya Jorge e com o Guto Macedo. Soraya acabou de entrar. Chegando. Boa noite para quem está chegando. Olá. Oi, boa noite. Boa noite, bem-vinda. Obrigada, boa noite, Com. Boa noite a todo mundo que está entrando. Que bom estar aqui. Também acho, muito bom. Estamos esperando o Guto chegar. Enquanto isso, eu vou me apresentar rápido. Meu nome é Conrado Falbo. Eu sou, entre outras coisas, praticante, pesquisador e facilitador em formação de movimento autêntico. Conheço o Guto e Soraya há quase 10 anos, intensos, de convivência e trabalho. E estamos aqui para conversar sobre a trajetória do movimento autêntico no Brasil. Você quer se apresentar rapidamente? Eu ia pedir para você e para o Guto começarem a conversa, né, se apresentando rapidamente, e falando um pouquinho também brevemente de como vocês tiveram contato, o primeiro contato com o movimento autêntico, porque eu acho que a história, essa trajetória de vocês dois é muito complementar, né, para essa linha do tempo, né, que a gente vai tocar hoje. Ó, ele acabou de chegar. Chegou, então vamos esperar um pouquinho, né, ele entrando. A gente vai contar um pouquinho as histórias. Se você que está assistindo... Olha ele. Boa noite, Guto. Bem-vindo. Boa noite a todos e todas, todos. Então, Guto, eu estava falando para a Soraya que a minha proposta para a gente começar essa conversa seria você e ela contarem um pouco, se apresentarem brevemente, né, e contarem um pouco de como vocês tomaram contato com o movimento autêntico, porque eu acho que as histórias de vocês dois são bem complementares, né, para essa trajetória no Brasil. Quer começar, Sora? Eu só estou escutando uma música. É possível tirar? Eu vou tirar, posso tirar. Era para dar um tempinho enquanto chegavam mais pessoas, mas é melhor a gente ir começando mesmo. Afinal, a gente também já atrasou. Eu estava pensando que se alguém que está ouvindo essa live tiver histórias interessantes com a gente, comigo, com o Guto, que poderiam escrever no Insta para nós, né? Porque a gente está retomando, fazendo uma retomada do histórico dessa caminhada, né? Desse percurso. E obviamente eu quero até dizer que eu não sei se eu vou lembrar os nomes de todo mundo, porque foi uma semana difícil de outras coisas, mas que eu desejo aos poucos investigar no meu Lattes, nos meus cadernos. À medida que eu for descobrindo mais, eu vou preenchendo as lacunas, mas que também possa ser um movimento de todo mundo, né? Das pessoas que estão ouvindo que podem fazer isso, né? Sim. Enfim,
O meu primeiro contato com o movimento autêntico foi na Califórnia, quando fui morar lá. E eu acho que foi em 1993. Assim que eu chego, eu vou fazer um workshop do Stanley Keleman no instituto dele, no espaço dele em Berkeley, onde eu morava, e encontro uma alemã que diz para mim assim, eu falava bem mal inglês, assim, ela diz para mim que ela achava que eu iria gostar de uma prática que ela fazia, a Helga, que era movimento autêntico. E, ao mesmo tempo, eu estava tentando entrar no espaço de dança-terapia, uma faculdade que foi fechada e que só saiu de Hayward, que é um espaçozinho ali perto da Bay Area, e saiu dali e foi para Los Angeles. Então eu não poderia mais fazer o curso da dança-terapia lá. Mas aí eu fiz contato com a Nila Reis. Então, ao mesmo tempo, Helga, em sincronia, faz o contato comigo com Nila Reis, que é a primeira diretora, é a diretora do primeiro instituto do movimento autêntico, embora a Janet já tenha feito outros institutos também, o primeiro com o nome da Mary Whitehouse, né? E aí a Nila, junto com a Tina, coordenam esse curso onde eu vou participar. E John Chodrow, Janet Adler, né, são também as professoras desse curso, onde eu faço o curso, a formação de 3 anos, e sou assistente da Nila também. Então, assim, teve uma sincronia da Helga e do meu percurso procurando na dança-terapia e encontrando na dança-terapia uma pessoa fundamento, base, que é a Nila Reis e Tina Stromstead. Foi isso. E você, Guto, como foi teu encontro com o movimento autêntico? Então, primeiro eu preciso dizer que eu estou muito com aquele frio na barriga de quem está fazendo uma estreia, que eu fico muito honrado de ter testemunhado o percurso de Soraya há muito tempo, né? Até eu estou todo retorcido, assim, me sinto com o coração retorcido, com o estômago assim, meio juntos. Estou até tomando um suco de uva aqui para ver se dá uma... Esses dias eu tive mais tempo que Soraya, eu andei pesquisando, vendo fotos de mais de 20 anos atrás, e eu estou totalmente movido. A nossa live é sobre a história do movimento autêntico no Brasil, né? Então, agradeço o preâmbulo americano que a Soraya trouxe, né? E essa história começa com essa grande sincronia de encontro de desejos, criando assim um campo de paixão muito aberto, que quando eu, no Brasil, conheci a Soraya, eu me deparei com esse campo e imediatamente me apaixonei. Mas deixa eu falar, até escrevi aqui, isso é a segunda fase, de 2000 a 2003, a nossa primeira fase. Eu dava aula de contato e improvisação num espaço, na Casa de Pedra, no Rio de Janeiro. E eu via uns cartazinhos, movimento autêntico, eu nunca tinha ouvido falar disso. Falei, nossa, que interessante. Aí eu li e falei, nossa, mais interessante ainda. E aí a gente não se cruzou ainda, nesse momento.
Aí até queria que a Soraya tentasse lembrar o nome. Ela e os participantes produziram uma festa sem álcool e descalço, porque era dentro do estúdio, não se podia entrava-se descalço, né? E também não se consumia álcool. E eu achei uma proposta muito legal. Eu falei, vou lá conhecer, fui na festa e me diverti muito. E a gente dançou muito, a gente suava e bebia aquelas vitaminas, aqueles shakes, aquelas misturas só de frutas e tal, não sei o quê. E a gente ficou amigo nessa noite. E logo depois a Soraya me convidou para fazer uma troca de saberes, de práticas, de contato, improvisação, eu dando aula para ela e ela me dando aula de movimento autêntico. A gente trocando isso, né? Ela morava numa casa que tinha espaço e ela já trabalhava, ela já tinha um grupo, né, muito atuante. E aí foi que começou assim aquela percepção, aquela complementação que parecia que estava indicada, que iria funcionar, né? Então foi assim, foi um primeiro momento e logo depois também já entramos nessa prática e deixa eu ler aqui, a festa descalça. Bem, é isso. Eu acho que eu respondo a sua pergunta sobre o encontro do movimento autêntico. Eu queria agora também falar o seguinte, que esse percurso até os dias de hoje são quase 20 anos, né? Então tem 7 fases que eu dividi aqui o roteiro, né? Mas eu acho que é legal que a gente tenha começado mesmo lá dos primórdios, porque eu fiquei pensando, será que a gente começa do meio, ou de trás para frente? Porque, na verdade, a cronologia ela não é tão importante quanto o afeto que fica no nosso corpo, né? Quanto aquilo que está vivo. Então, me interessa muito poder fazer essa ponte, né? A gente está rememorando isso e abrindo esse novo ciclo de voltar a trabalhar em dupla, que a gente, nessa última fase, não estávamos mais trabalhando em dupla. Então, fico muito excitado, assim, muito estimulado. Então, eu fiz essa pergunta para começar, propus, né, essa maneira de começar, porque como a história do movimento autêntico como prática, né, como disciplina, não começa no Brasil, e eu achei que era importante, era complementar entre vocês dois, né, ter Soraya que teve essa experiência nos Estados Unidos e voltou para cá trazendo a disciplina, e Guto que já chegou, né, teve contato com o movimento autêntico a partir de Soraya e já começou logo de saída essa troca, né, entre vocês dois. Eu tenho uma pergunta também sobre como vocês começaram a trocar, né? Guto já falou, né? Guto dando aulas de contato e improvisação e Soraya oferecendo a prática do movimento autêntico. Então já de cara vocês arrancaram essa amizade e essa troca profissional, afetiva. E eu queria saber como foi que essa relação inicial foi se desenvolvendo para vocês realmente oferecerem juntos o trabalho, né? Como foi esse trajeto aí? Quer falar, Sô? Quando eu chego, eu acho que tem assim, quando o Guto nomeia essa passagem minha de chegada no Brasil, uma coisa muito importante para mim é que eu vou descobrindo mais ainda, encarnando a importância e a missão que eu tenho com relação ao movimento autêntico no Brasil. E essa construção dessa missão passa por muitas etapas. Quando eu brinco sério,
de que há um processo de incorporação, né, de encarnação, incorporação e corporificação na prática, eu acho que eu vou vivendo essas etapas todas como esse processo de observar como é que é falar o movimento autêntico em português, né? Como é que é estar no Brasil depois de um tempo fora do Brasil. E não, eu não chego no Brasil e fico no Brasil. Eu continuo indo e vindo, inclusive continuando o meu processo com a Janet, né? Porque depois do Instituto eu continuo desenvolvendo um trabalho mais pessoalizado com ela. E o que acontece é que, à medida que eu vou chegando no Brasil nesses tempos intercalados, eu vou construindo grupos, tendo grupos, né? E eu acho que foi um momento muito difícil de transição para mim da Califórnia para o Brasil. Foi muito difícil me adaptar às coisas do Brasil, né? A classe média, o jeito que as pessoas se viviam, vindo de um ambiente tão mais assim, sem fronteiras, sem muito contorno. O contorno da Califórnia é um contorno muito mais amplo, e posso dizer até hoje que sim, é isso. E eu crio essa festa, né, que é a festa do happy hour, né, da dança. Happy Hour. Happy hour da dança happy hour do pé descalço, e que depois tem sem álcool, né? Era no mesmo dia onde o Baixo Gávea bombava, com muita bebida e muita coisa, muita festa. E foi um momento onde a gente pôde dançar muito. Eu era DJ, então foi meu momento DJ, então isso também foi uma coisa importante. E é um momento que nessa volta para o Brasil, eu vou para a dança de salão. Por incrível que pareça, eu construo uma ponte de uma necessidade de voltar a raízes, talvez, do interior, onde havia uns bailes com banda ao vivo. Uhum. E eu, para conseguir digerir o Brasil, eu tinha um movimento autêntico forte, essa vontade de criar coisas, e é por isso que tem um encontro com o Guto, né, e que tem essa alavanca, essa mola propulsora de criação que Guto é, e mais a dança de salão, que é um espaço onde eu vou aprender muita coisa também nesse espaço. E a pergunta era qual mesmo? Eu precisava falar isso antes, mas a Não, pergunta é era. como que a gente cria essa Eu... conexão e começa a trabalhar, né? Isso, isso. Eu tô fazendo as perguntas para vocês falarem o que acharem que tem que falar mesmo, não se prendam a elas. Mas eu queria aproveitar para, já que você tocou nesse assunto da sua chegada e falando da diferença, né, entre a diferença cultural entre o contexto lá da Califórnia e do Rio de Janeiro, e do desafio, né, que isso representou, eu vou aproveitar para te fazer outra pergunta que já estava aqui, que tem a ver especificamente com desafios, dificuldades, questões que você encontrou, principalmente você, Soraya, né? Quando você chegou no Brasil com essa prática, com essa disciplina para compartilhar, né, para introduzir, quais foram essas questões que apareceram, né? Você falou de dizer o movimento autêntico, né? Praticar em português. Primeira questão você já trouxe aí. Teve dificuldade, por exemplo, de explicar o que era essa prática do movimento autêntico? Quais eram essas... Fala um pouco sobre isso. Quais eram essas dificuldades, essas questões que apareciam? E as dificuldades que eu vivo, elas são entrelaçadas de uma forma implícita e explícita. Implicitamente, trazer um trabalho para o Brasil que tem no nome disciplina, né? Na verdade, na época estava só como um subtítulo, disciplina, não como nome ainda, né? Mas autêntico e vindo da Califórnia, um trabalho sem música, e com mais dificuldade de fazer entender o que é a relação testemunha,
porque é o contorno do movimento autêntico, né? Não existe movedor sem testemunha, nem testemunha sem movedor, movedora, movedore. Eu tive muitas dificuldades. Eu tive dificuldades no meio da dança, por incrível que pareça. Eu não tive dificuldade no campo dos terapeutas. Os terapeutas me receberam muito bem. E na dança eu fui. Os que já me conheciam não tinha problema. Então, por exemplo, eu dava muita aula antes, né, de ir, eu já era professora da escola da Angel Viana, então eu tinha já muitas pessoas que trabalhavam comigo e essas pessoas foram as primeiras pessoas que integraram as práticas, né, que eu trouxe, porque eu já tinha trazido no primeiro workshop em 1996, ainda morando na Califórnia. E foram essas pessoas da dança, mas não eram completamente da dança contemporânea, não. Eram da dança mais aberta. A dança contemporânea eu tenho uma dificuldade de explicar a autenticidade, do que era autenticidade no trabalho, de trazer o que é uma testemunha, que até hoje é um grande desafio. O movedor, a movedora não é tanto, mas o testemunha, a testemunha vai logo só para o lado terapêutico e o movimento, né, a testemunha é muito mais, é um trabalho de autoinquirição, de conhecimento de si imenso, um trabalho político, são muitas camadas, né, que o testemunho tem. Então, tenho sim muita dificuldade, e foi essa dificuldade que me fez, durante um tempo, bastante só nesse processo, e por isso acho que Guto entra num lugar de muita parceria nisso. E, por outro lado, também se torna eu falei, bom, eu vou ter que explicar esse troço de um jeito do Brasil. E eu vou ter que fazer isso, e eu vou ter que fazer isso, entendeu? E como o movimento autêntico entra na minha vida para ficar, é casamento eterno, mesmo que eu tenha outros amores, esse é um casamento eterno, eu fiz disso a minha vida. Todo o estudo que eu faço desde então, né, se é doutorado, se é pós, não importa o nome que isso se dá, todo o estudo que eu faço, toda a quantidade de livros e tudo, é para poder encontrar palavras em português para falar o movimento autêntico e depois sobre o movimento autêntico. Obrigada pela pergunta, porque foi um momento bem doloroso para mim. Imagino. E acho que é um ótimo momento para Guto entrar, para retomar isso, né, Guto? Você não quer falar um pouco sobre como foi para você esse momento de começar a praticar com Soraya, estabelecer essa relação de trocas e como esse momento de virada, né, para você, de começar a praticar a disciplina do movimento autêntico para isso virar realmente um campo de pesquisa, de trabalho para você, né? Não apenas de prática. Não que a prática não seja trabalho, mas, né, de você começar realmente a se dedicar de outra maneira a esse tipo de prática. Como foi essa virada e o teu trabalho junto com Soraya nessa caminhada aí? Olha, teve muitos momentos de fases diferentes, né? Como eu estava falando, percurso muito longo, mas eu quero retomar aí esse momento da chegada e do meu encontro com a Soraya e de como a gente se complementou e como esse trabalho foi sendo levado para a vida e a vida foi sendo levada para o trabalho e a gente durante esse primeiro momento a gente teve uma relação de namorados. Eu acho que isso é interessante e é importante dizer, porque foi um trabalho que nos levou a uma intimidade somática. E a gente teve
momentos de muito êxtase nos primeiros 3 anos da nossa relação. E assim, eu estava muito ligado com a dança contemporânea da improvisação, né? Então, esse lado das pessoas da dança, interessados em improvisação, eu acho que foi mais fácil, e foi aí que, quando a gente começou a trabalhar e resolvemos oferecer, que abriu uma porta para um movimento autêntico bem grande, e a gente aproveitou ao máximo. Vou contar assim rapidamente. Eu tinha feito aqui um roteiro, mas é melhor ir assim, como eu estou preferindo assim também. Que logo depois que a gente estava nesse trabalho, eu fui fazer uma audição para um grupo, para uma companhia da Regina Miranda. Na verdade, era um projeto chamado Ateliê Coreográfico, muito interessante. Se ela estiver por aí, obrigado, Regina, por ter me escolhido. E eu entrei como um pesquisador. Né? Eram 100 pessoas, 15 eram pesquisadores e 75 eram só movedores, só bailarinos. Uhum. E eu coloquei, então, a nossa pesquisa do contato improvisação mais movimento autêntico como a minha proposta dentro desse... E foi muito bom, ao mesmo tempo também foi assim um pouco, mas não é coreografia, mas eu não trabalho com coreografia, com criação em tempo real, na improvisação, na questão da presença. E foi muito bom, e logo depois que terminou essa fase, a gente tinha encontrado uma estrutura de trabalho e resolvemos vender esse produto, né? Que tinha um outro nome, eu não vou nem falar o nome, para não voltar à dificuldade de nomeações, porque uma das coisas também que o movimento autêntico traz, que é essa relação com a palavra, né, de poder encontrar as palavras que são mais ressonantes com a experiência, né? Então, a gente começou a oferecer esse nosso trabalho e, primeiramente, a gente percebeu que havia as pessoas que queriam fazer improvisação encontravam um caminho de trabalho, de improvisação, de uma maneira muito intensa e davam um retorno muito, nossa, mas nunca fiz uma jam assim, nunca me senti assim numa jam. Esse trabalho a gente criou, além da nossa oficina, a gente criou um encontro que era mais acessível, porque era só como um ingresso, chamado Jam Roda Viva. E a ideia era que fosse itinerante por vários estúdios do Rio de Janeiro, e deu muito certo. A gente fez em vários lugares, e atraímos muitas pessoas da dança contemporânea, né? Lembra? Até mesmo algumas pessoas de companhia, na época tinha umas companhias bem... tinha um suporte aqui do Estado para companhias de dança. A dança contemporânea estava num momento que tinha apoio estadual, entendeu? Então, a gente também pegou um pouco isso. Então, acho que deu uma abertura assim, para o que era o movimento autêntico e, obviamente, também para o contato improvisação. Quero agradecer aos contateiros que se abriram, né? Ao mesmo tempo, 10 anos depois, a gente percebeu, não, agora a gente precisa separar, porque era um trabalho híbrido que a gente oferecia, né? E as pessoas ficaram muito confusas com o que era movimento autêntico, porque também a gente não entrava muito na questão conceitual, era uma relação mais da prática. Então, a gente criou vários procedimentos em que tinham elementos tanto do contato improvisação quanto do movimento autêntico, mas isso não era didaticamente oferecido, né? Então, até hoje tem gente que se confundiu, que naquela época fez movimento autêntico.
né? E é importante a gente estar nessa nova fase em que o movimento autêntico, finalmente, graças ao esforço da nossa guerreira mestra, que fez tantas... a universidade, ela fez 2 pós-graduações, depois fez uma graduação, depois doutorado, e sempre com essa ideia de colocar o movimento autêntico. Lá no início, a gente participou de congressos de meditação, congressos de todos os tipos de trabalho de corpo. Lá estava a gente, e a Soraya muito magnética e muito entusiasmada com esse trabalho. Eu acho que foi abrindo um campo, né? Porque o movimento autêntico tem essa transversalidade, esse atravessamento de tantas áreas, né? Que é a riqueza, né? Né? Então, foi um momento... Eu botei que esse momento foi de 2000 a 2003, 5, 6 e 2007. Né? E nesse meio tempo, a Soraya fez 2 pós e passou a dar aula lá na FAV. Fala, amada. Não, é porque, assim, eu não terminei meu doutorado, né? Então é importante dizer isso, né? Que o doutorado acaba sendo, ou já terminei, mas é isso que eu falei, assim, eu sou convidada para dar aula na pós de terapia. Antes eu tinha feito uma outra pós, e eu, do jeito que eu sou convidada para a primeira pós de terapia através do movimento na Angel, primeira pós da Angel, e que chama Corpo e Terapia através do Movimento, Corpo e Subjetivação. Esse é o nome, essa pós ainda existe, e hoje eu estou orientando mais monografias de lá. O que é importante dizer é que quando eu entro para dar aula, a primeira turma é cheia de amigos. Luciana Bicalho, a Helena, o Fernando Neder. Então, são pessoas que estão nessa pós interessadas nessa conexão da dança com a terapia, né? Com o processo terapêutico. E eu sou professora, então, assim, eu tenho uma grande responsabilidade e alegria, e eu tive muito bons feedbacks deles com relação a esse trabalho. Isso me alimentou muito. Eu, enquanto professora do trabalho, eu tentando explicar esse trabalho em português, né? Então, assim, já deu uma alavanca. E outra coisa é que eu, para entender a minha aula, eu fui assistir as outras aulas. Então, eu fui assistir a aula de filosofia do Mauro, de clínica da Hélia, da Eliana. Assim, eu fui assistir, e as aulas de corpo também. Porque eu queria, na minha aula, conversar, porque o meu interesse era conversar com as coisas. Né? Saber apresentar o movimento autêntico e saber como o movimento autêntico conversa com essas várias áreas. Né? Com a filosofia, com as terapias, com a saúde, com a educação. Né? Então, eu fui... E quando chegou no final do ano, a Juliana que está em João Pessoa, Polo, que ela mostrou. A Juliana chega para mim, na época ela está coordenando a pós, ela chega para mim e fala: Soraya, a Angel fez um convite para você continuar fazendo, porque eu tinha sido a aluna mais assídua do curso. E eu não era aluna, eu era professora, né? Quem sabe você não escreve a sua monografia, porque aí você tira o título da pós também, né? E aproveita, aí né? Aproveita para sair com o diploma. Exatamente. Então, assim, na verdade, o que eu quero dizer, assim, que esse o estudo para mim, o tesão do estudo, e aí nesse sentido, eu sinto que tem tesão e ele continua, é para estudar o movimento autêntico.
é para saber como é que ele conversa, né, com, com as várias áreas, né, e como é que eu consigo trazer para as palavras aqui. Então, realmente, com o Guto, a gente foi para festivais fora, né? O Guto traz essa possibilidade. Fomos para o Uruguai, fomos para Freiburg, demos aula para 90 pessoas em Freiburg, né? Com o trabalho de conexão do movimento autêntico com o contato e improvisação, né? Então, assim, a gente viaja, fomos para Brasília 2 vezes, né? Pela Funarte e também por trabalhos mais alternativos, não, mas outras formas de nos levar para lá por outras, né, que não, talvez não seja do Estado, quando Thaís Germando nos leva para Brasília também, né? A gente acaba dando aula no espaço da Quasar, em Goiânia, levada pelo Adriano Bittar. pelo Adriano Bittar. pelo Adriano Bittar, né? Então, assim, eu vou dar aula no curso de Pilates da Mariana Lobato. Então, assim, a gente começa a ver que o movimento autêntico vai sendo plástico para ele vai encontrando uma plasticidade que já existia nos Estados Unidos. Claro que hoje o movimento autêntico né, é um recurso usado por enfermeiros, para quem trabalha com né, pessoas em estado terminal. O movimento autêntico é usado para performance, né, para rituais, para construir rituais, para as terapias, para as artes, para a ecologia. Então, assim, o movimento autêntico ele realmente é um recurso, é uma prática que tem um recurso muito estruturante e muito plástico, né? Então, ele é muito estruturante e muito plástico. E eu acho que com o Guto a gente tem essa possibilidade, né? E, ao mesmo tempo, eu vou sempre sendo aquela que vai dizendo: eu quero falar do movimento autêntico. Eu tive agora assim, né, Guto? Pode entrar que a casa é sua. Eu só vou entrar rapidinho, porque eu quero convidar um foco porque na fala de vocês dois, essa transversalidade do movimento autêntico fica muito viva, né? O Guto fala da experiência dele como bailarino, em companhias de dança e residências e tudo mais, também no contato improvisação e na improvisação com o movimento em geral. Você, Soraya, fala da dança do salão, da dança contemporânea, de terapias, da experiência na Angel, como professora, como aluna, tudo isso. E eu queria. Então, vocês já estão falando, né, sobre essa transversalidade, mas eu queria ainda convidar mais um foco de como esses atravessamentos todos com outras áreas e outras né, disciplinas do movimento, digamos assim, como isso ajudou ou colocou desafios para essa introdução do movimento autêntico no Brasil, né? Para a gente ancorar no nosso foco, no nosso tema da conversa hoje. Como foi que essas áreas foram contribuindo ou provocando, né, esse movimento de trazer o movimento autêntico, essa missão de trazer o movimento autêntico para o Brasil? Quer falar, Guto? Quero falar porque sabe por quê? Rapidamente, porque ainda é na fase antes das viagens internacionais, que começaram em 2008. Então, quando a gente começa a estudar e perceber que tem outras possibilidades, a gente faz um grupo chamado Jardim Humano. Essa plasticidade aplicada na criação de performance. E é interessante porque aí são nessas aberturas que pessoas vão entrando. A Soraya comentou da Mariana Lobato, né? Que é professora de Pilates e tem um estúdio, e também a Núbia Barbosa, que é uma grande fisioterapeuta,
e a gente convida essas pessoas para praticar e estudar o movimento autêntico com o objetivo de criar performance. Uhum. E a gente tem algumas, talvez 4 ou 5 apresentações, mas que todas as vezes que a gente ofereceu, houve uma afetação e uma atração de pessoas muito interessantes para o trabalho. Nunca vou esquecer daquele pessoal que assistiu, que tem a terapia da Lígia Clark. Como é o nome dela, Soraya? Que assistiu a gente lá a Gina Ferreira e o... Bem, são as 2 pessoas que herdaram da Lígia Clark a terapia, né? A terapia que tem um nome específico que me voa agora. E eles assistiram a nossa performance e depois a gente abria para uma conversa. Eu não conhecia eles pessoalmente. E eles começaram a falar sobre a performance de uma maneira que eu fui ficando assim, caramba, nossa, né? Teve um impacto muito grande, né? Depois eu fiquei sabendo quem era a Gina Ferreira, inclusive agradeço que ela tenha dado todo esse retorno naquele momento, né? Isso era ainda 2005. Lula Vanderlei. Lula Vanderlei. Lula Vanderlei chegou antes da Bianca. Obrigado, viu, Bianca? Mas chegou, eu fiquei aqui me concentrando. Chegou, Lula Vanderlei, isso mesmo. Beijo, amore. Obrigado por você estar aqui. Beijo, Bianca. Obrigado. Então, aí esse trabalho, eu acho que ele... inclusive, a gente também criou uma performance para os 80 anos da Angel, chamado Para Angel, e foi apresentado lá no Centro Coreográfico. Teve um grande evento com várias atividades e tal, e a gente apresentou essa performance que nós éramos só testemunhas, e 2 alunos eram movedores, hoje em dia a Aline Bernardi, que é muito conhecida no contato de improvisação, e o Bruno, que esqueço o sobrenome dele, e foi lindo. E nessa performance estava uma portuguesa que assistiu e veio conversar com a gente. A gente já estava com uma viagem, a gente já tinha ido uma vez para Viena fazer o nosso trabalho lá, e ela veio conversar com a gente, que tinha gostado muito e que era, e a gente falou que estava indo para Viena, que teria um encontro de movimento autêntico, e ela acabou indo e participando, e depois essa mesma pessoa nos levou para Portugal, né? Então, é muito interessante ver o quanto o poder da criação e do afeto que uma obra de arte produz nas pessoas, que a gente acabou abrindo um caminho, né, na Europa inteira, né? Então, eu quis trazer esse momento como uma resposta para você de como que a gente tem essa transversalidade. Mas a Soraya queria falar, vai. Queria agradecer as pessoas que estão aqui. Algumas eu estou conseguindo ver, outras não, outras talvez já tenham saído, não sei. Mas algumas pessoas... Eu não consigo ver ninguém. Eu queria agradecer, Bárbara. Outros eu não consigo ver o nome. Uma falou sobre mim, sobre ser DJ, né? Pode agradecer também a todo mundo que vai ver depois, porque isso vai ficar gravado lá no perfil, e aí várias pessoas movedores vão ver depois. Exatamente. Conrado, desde o primeiro instante que eu pratico, né, eu já vinha da escola da Angel e já sentia as interfaces absolutamente conectadas, né?
Eu nunca conseguia entender consigo entender, claro que eu consigo, mas as minhas células não entendem as separações entre o campo da criação, o campo do aprendizado e o Hum, campo terapêutico e o campo místico. E eu sempre fui aquela que não. Quando eu vivo no chão da Angel, com Rainer, quando eu começo, eu vivo tudo isso. Eu não vivo a separação. Às vezes eu estou mais no campo energético, às vezes eu estou mais no campo do aprendizado, mas para mim, as minhas células, elas são tudo isso ao mesmo tempo. hum, E, e eu já vivia isso, né? E quando eu chego no movimento autêntico, eu encontro outra paixão que dessa interface, que é a palavra, mas que vem pelo desenvolvimento do testemunho. O que é observar? Né? O que é ver? Como é ser afetado pelo outro? Como é que eu construo uma linguagem que fale dessa afetação? Aonde a gente construa clareza e, ao mesmo tempo, construa investigação para isso. Então, quando eu encontro o movimento autêntico, eu acho que eu formo uma gestalt desse processo. Estava faltando alguma coisa que eu não tinha nem na dança, nem nas terapias, porque eu sempre a vida inteira fiz terapia, né? Então, na terapia eu podia chorar, na dança eu podia chorar, mas não podia muito. Você tinha que ter um limite, né? Eu também não podia conversar com as deusas, podia, mas não podia muito. Então, assim, acho que está na hora de ir para o terreiro, ou então vai para o centro espírita. Então, assim, esses lugares, né? Por isso que o movimento autêntico no Brasil ganha o nome de ritual contemporâneo e terreiro contemporâneo por isso, né? Pela possibilidade de não ter tantas separações, né? Então, assim, as interfaces, para mim, elas são explicar isso de um jeito onde há mais consistência no pensamento, porque na prática eu já sinto isso, né? Na minha, quando eu estou facilitando um grupo, eu acho que eu emano essa possibilidade de que isso exista. Mas conseguir construir pensamento disso, dessa Sim. transdisciplinaridade, é o que eu estou tentando fazer. uhum. É o que eu estou Mas tentando eu. fazer. E vai ser sempre um processo, né? Sempre um trabalho em processo. Mas eu estou mais interessado aqui nessa proposta de ouvir de vocês um depoimento mesmo de caminho já trilhado, sabe? Vida vivida. Nessa trajetória do movimento autêntico, como tem sido esses encontros na prática, né? E aí na fala de Soraya fica bem, ela já começa a falar disso em relação a áreas que são mais receptivas ao movimento autêntico, áreas onde tem um pouco mais de resistência, ou nem resistência, não foi a palavra que você usou, mas uma dificuldade assim com certos elementos da prática. É isso que eu acho que é muito importante para essa trajetória, né, do movimento autêntico no Brasil. Eu acho que a gente está vivendo um momento especial. Acho que se houve uma mais dificuldade, mais resistência de entendimento, eu acho que agora, eu acho que é, antes da pandemia e com a pandemia, as bordas se quebraram. Muitas bordas. Outras estão muito bem construídas ou estão tentando construir, né, com as coisas políticas aí do mundo, mas algumas bordas sim foram quebradas. E eu acho que, ou pelo menos amoleceram. Então eu vejo eu acho que eu estou com mais consistência para falar do trabalho, né? Pela prática da facilitação dos grupos e pela resposta também, a Uhum, maturidade que os praticantes têm. Eu acho que os praticantes estão com uma maturidade tão grande que a cada encontro é um livro que a gente cria, né? Então, assim, Sim. cada encontro é
é realmente uma cocriação enorme de construção de pensamento dessa prática. Então, assim, o negócio agora é muito bom estar fazendo isso, fazendo essa live, porque eu acho que tem um gosto de celebração, no sentido de, né? Por isso que eu quero construir aquele grupo, fazer aquele encontro dia 26 de novembro, onde todo mundo pode, todos os praticantes do movimento autêntico entrem online e a gente possa se ver, né? Os que fizeram um tempão atrás, os que estão fazendo agora, as fases diferentes, porque tem algo já construído de praticantes, né? E essa construção me dá chão para me dar tesão para continuar pensando essa dobra que o movimento autêntico, essa plástica que esse trabalho tem de possibilidade, né? Por todos os campos, aquilo que eu já sinto na minha célula, que eu já sentia, né? Então, o movimento autêntico fecha com essa possibilidade. Eu não sei, a sensação que eu tenho é que você está perguntando alguma coisa que eu não estou conseguindo responder. Mas tá sim, tá tocando em todos os pontos importantes. As minhas perguntas estão sendo amplas e vagas de propósito, para vocês poderem ir tecendo o que vocês acharem. Eu queria complementar essa questão sobre o pensamento, né? E que eu acho que é algo muito interessante na prática do movimento autêntico, é como vai se entrando numa relação em que o pensamento pode ter outra qualidade, né? Outras qualidades do pensar, né? E a gente, desde muito tempo atrás, percebeu que filosoficamente, que tinham filósofos que falavam sobre isso, a gente foi estudar, né? A gente até hoje estuda. Mas não vou entrar nos meandros, mas o que eu quero dizer é que a própria estrutura do trabalho do movimento autêntico, ela tem essa relação de que não é uma transmissão de conhecimento, não se dá num nível de pensamento reflexivo, né? Há uma ampliação do que é a consciência, né? Abre um jogo consigo mesmo que você começa a puxar uma linha de uma outra forma de sentir, né? E aí toda a relação com o pensar, sentir, começa a ser adubado, né? Começa a ter E isso é muito bonito de assistir. Ao mesmo tempo, também é muito difícil. As primeiras oficinas de movimento autêntico puro que eu dei, vi muitas pessoas ficavam muito assim, irritadas, nervosas, assim, queriam ir embora, porque não conseguiam. Isso depois de quase 10 anos de prática, eu finalmente resolvi oferecer o movimento autêntico, né? E existe aí essa necessidade do facilitador ter muita experiência, porque a gente mexe num lugar que é muito naturalizado, né? Que é dito que é assim e pronto, todo mundo pensa assim e pensar é isso. Quando você começa a cavucar e a pessoa começa a perceber que aquilo que ela achava que era tão natural, que era dela desde quando ela nasceu, não é, que ela tem uma outra possibilidade, né? Tem gente que surta com isso, né? Então, por isso que é necessário um contorno tão bem feito dos facilitadores, porque a gente está mexendo na sabedoria que está incorporada em cada um e que é muito manipulada pela cultura e que é embotada, né? Então, o movimento autêntico promove
esse desabrochar de uma outra maneira de pensar, sentir. E eu acho que nesse nosso percurso, né, as pessoas da improvisação, as pessoas da arte foram se abrindo, primeiramente. Como a Soraya falou, os psicólogos, os terapeutas foram os primeiros que né, observam isso, mas finalmente a questão da educação mesmo, né? Qual a postura daquele que educa, que não é uma transmissão de conhecimento simplesmente, mas é uma relação de afetos, de afetação, né? Como é que você dá esse contorno e uma vez dado esse contorno é maravilhoso, assim. Então e é inesgotável, né? Tem assim uma frase que essa modulação do pensamento é a sua capacidade de mergulhar numa dimensão do aqui e agora, né? Tão falado, tão buscado, né, em tantas vias, tanto espirituais quanto filosóficas, né? Mas está tudo ali dentro. Eu acho que esse contorno, né, pegando esse gancho que você ofereceu, Guto, o contorno, a gente muitas vezes se refere simbolicamente e literalmente também a esse contorno como o círculo, como a roda. E aí eu já trago a fala de Bárbara, que Bárbara Santos está colocando aqui. Na roda são acolhidos a pausa, o choro, a fala, o gesto. O que a gente não sabe, tudo tem seu lugar. Então, realmente, eu concordo demais com vocês que a prática fala por si no sentido de revelar o que ela tem de transdisciplinar, de transversal, né? de congregar tantos elementos e tantas possibilidades de desdobramentos e endobramentos, né? Numa atividade só. Quero dizer para vocês que a gente está bem pertinho de completar 1 hora de conversa aqui. E eu queria fazer o seguinte, propor o seguinte, que vocês... Só um adendinho a mais, antes de passar, eu queria fica falar à vontade, fica à vontade, vai lá. Que uma coisa interessante desse nosso percurso, e que eu acho que tem a ver com essa questão que você trouxe da pergunta das dificuldades, né? Que a relação com a comunicação, né? Hoje a gente está aqui se comunicando por essas telinhas, microtelas, né? E também era isso, que hoje em dia, né, enfim, existe um campo aberto para esse tipo de relação, em que o corpo não é apenas o corpo físico, em que a somática tem mais espaço, né? Porque há 10, 15 anos atrás, isso não era tão colocado, né? Então, acho que hoje a filosofia está colocando essas questões, as pessoas estão conseguindo absorver mais. Quer dizer, o mundo teve uma demanda de se questionar, né? Então, acho que agora a gente consegue ter esse retorno. A gente fala, não é não é um delírio, né? Não é algo que é tomado como algo delirante, e sim como algo do possível do mundo hoje. Era isso que eu queria dizer, que eu acho que tem um outro contexto histórico mesmo. Soraya, você quer acrescentar mais alguma coisa para a gente se encaminhar para finalizar? Eu quero dizer que vale a pena daqui a um tempo a gente fazer uma outra, para a gente esmiuçar mais essa história, né? E, de novo, quem tiver histórias com o movimento autêntico e quiser contar para a gente algumas coisinhas dessa trajetória, né?
Acho que é isso, sim. Uma vontade de que o movimento autêntico ganhe força no Brasil e seja cada vez mais respeitado enquanto uma prática, né, que tem a sua própria estrutura, né, e que também possa, através dessa estrutura, ser recurso para novas coisas, mas Uhum. que a gente reconheça a estrutura desse trabalho, né? E é por isso que a gente, Guto e eu, em algum momento, fazemos a separação da nossa pesquisa, exatamente porque o Brasil, ou pelo menos os lugares que a gente ia, as pessoas já ouviam falar sobre contato e improvisação, sobre improvisação. Nunca é demais, mas já ouviam, mas o movimento autêntico não. O movimento autêntico ainda é um bebê, né? Então, assim, nesse sentido, aqui no Brasil, né? Então, a disciplina do movimento autêntico, ainda mais ainda um bebê. Então, essa necessidade de construir consistência é um lugar que é muito forte para mim, isso, sabe? Me deixa séria, mas feliz que a gente está aqui conversando. Agradecendo muito também o Sim. Guto pela essa trajetória, né? E, Hum. e agradecer muito você, né? Porque também é uma pessoa que está junto, né? Nada melhor do que caminhar junto. E eu não me esqueço E disso. essa transgeracionalidade, né? Já me sinto assim, uma pessoa de uma outra geração em relação a Conrado. Sempre lembro dele chegando aqui no quarto vazio para fazer Sim, movimento autêntico comigo. E que na época eu chamava de Butoros. isso Lembra? aí. Lembro demais. Lembro demais. É, mas sabe que eu acho que a gente precisa falar para as pessoas sobre a aula aberta e sobre Vou as já, aulas, vou já, vou já né, chegar nesse que ponto. estão Então, ótimas. agradeço demais a vocês também pela compartilha de tudo que a gente já trocou, né, nessa vida, desde 2012, quando eu conheci Soraya, logo depois conheci Guto e nunca mais paramos de trocar enfim, e de caminhar É, juntos. É isso, essa como história Soraya do falou. Nordeste é outra história, né, Com? É uma outra grande história que começa com Sim, Dani, né? Então, assim, tem exatamente. uma outra história. É. E Nossa, vou até essa, pôr meu e chapéu. essa, e essa, essa transversalidade, né, do movimento autêntico, eu posso falar, posso ser testemunha dela na minha prática viva. Eu atuo em várias áreas, atuo como artista, como professor, como pesquisador e também muito consciente das implicações terapêuticas, né, dessas áreas todas, tanto da sala de aula quanto do palco e dos intercâmbios artísticos. E o movimento autêntico, muito, muito rápido, quando eu tive o primeiro contato com a disciplina, muito rápido ele entrou nas minhas práticas todas e transformou radicalmente todas elas para sempre, até hoje. E continua transformando. Então, assim, sou muito grato também à prática, sou muito grato a vocês dois, né, por todas as trocas nossas, por todo o caminho compartilhado, que não foi pouca coisa também. Foram quase 10 anos muito intensos, de muito trabalho, muita troca, muita prática. E quero dizer que essa live de hoje, ela faz parte de um conjunto maior de lives, né? A gente fez uma primeira live mais para o início do ano, e essa é a segunda de uma série que a gente está chamando de Comover, conversas sobre movimento autêntico. Então, a ideia realmente dessa live de hoje é que a gente desse um panorama, né, abrisse portas sobre esse tema maior da trajetória do movimento autêntico no Brasil e que a partir desse panorama a gente fosse também identificando, né, outros pontos onde vale mais a pena, onde a gente se sente provocado para aprofundar, para falar mais, né, para ouvir as pessoas também, né, o que é que elas têm para dizer das próprias experiências
das pessoas, delas próprias, né, encontrando vocês e praticando em vários contextos diferentes. Essa história daí de Dani trazendo o movimento autêntico trazendo Soraya para Recife, trazendo a pós da Angel também Viana para Recife. Isso é um capítulo que vale muito, tem muita história para contar só aí, né? A coisa da formação, do processo formativo, são muitos temas que vão se abrindo e que a gente vai sim ter novas oportunidades de falar sobre isso com toda a calma e toda a profundidade que esses assuntos merecem. Então, quem está assistindo, fique de olho, olhos e ouvidos atentos, sentidos atentos para próximas lives que vão acontecer sim. E quero falar de agenda também, né? Quero terminar falando de agenda. No dia, aí vocês, por favor, me corrijam se eu falar alguma data errada, eu anotei aqui, mas estava na pressa, assim, de colocar as informações todas. Dia 16 de setembro vai ter uma aula aberta, gratuita. Quem tiver interesse de se inscrever, as vagas são limitadas e já estão acabando, atenção. Tem um link na bio desse perfil aqui, Movimento Autêntico, @Movimento Autêntico. Então, quem está interessado, clica no link da bio para se inscrever gratuitamente nessa aula aberta. E essa aula aberta, ela faz parte de um curso de extensão que Soraya e Guto vão oferecer juntos na Faculdade Angel Viana. O curso vai ser totalmente online. Vai dar direito a certificado, então quem cursa graduação, quem cursa pós-graduação pode usar as horas desse curso para computar como atividade complementar. O curso vai ser teórico e prático, vai ser uma iniciação ao movimento autêntico, então se você tem interesse no movimento autêntico, já ouviu falar e está querendo se iniciar nessa prática, é uma oportunidade maravilhosa, rara e preciosa, não perca. E se você tiver mais alguma informação que você queira mais sobre o curso de extensão completo, você pode mandar um DM para o nosso perfil Movimento Autêntico, você pode se comunicar diretamente com o perfil da Faculdade Angel Viana, e no link, tem um link na bio também do perfil Movimento Autêntico que você pode clicar para se comunicar com o WhatsApp da Secretaria da Faculdade Angel Viana e também fazer as perguntas que você quiser. Ok? Como estamos, amores? Sim. Okay. Eu estou bem, estou feliz que começamos mais esse percurso, sabendo que temos muitas histórias ainda para contar e que é bom ir devagarinho, cada noite ter uma história diferente, né? Um pedacinho dessa história e montando essa história, esse quebra-cabeça. Então, e muito bom também. Eu quero aproveitar. Muito bom se despedir deixando um gostinho de quero mais, né? Para a próxima conversa. Exato. Fala, Gu. Tem um lugar da gratidão aqui, né? A gratidão, a luz no coração, a sensação de ter um farol no meio do peito, que irradie para todos e todas que estão aqui, especialmente para a mestra Angel Viana e a Faculdade Angel Viana, que nos apoiou e também uma casa que tem toda uma história e uma consistência inigualável. Eu gostaria muito de agradecer a Márcia Feijó, não sei se ela está aqui, mas que foi a pessoa que está, né, dirigindo agora a faculdade, é quem está nos colocando, e toda essa gente que dança. Essa gente que dança, elas são pessoas muito especiais. E a gente vai continuar dançando, aconteça o que acontecer, e venham conhecer o movimento autêntico, vamos abrir essas rodas, em breve vamos ter rodas presenciais, híbridas, e então são vários experimentos aí que estão por vir. Esse corpo vibratório
que a gente criou aqui está sendo um alento para esse momento. Agradeço muito. Faço minhas Obrigado. as suas palavras. Também faço. Obrigada, E Guto, pela parceria sempre. Obrigado a vocês dois. Quero agradecer também a todas as movedoras, movedores que estão aqui ao vivo, que ficaram aqui ao vivo com a gente. Bianca, Bárbara, pessoas que eu não conheço, que devem ser do Rio, que conhecem vocês. E para quem assistiu aqui ao vivo com a gente, se você conhece pessoas que podem se interessar pelo movimento autêntico, podem se interessar por esse curso de extensão, envia essa live para eles. A gente vai postar já já. Para quem não está aqui ao vivo com a gente também poder acompanhar um pouco dessa trajetória. A Ângela está aqui, a Ângela está aqui também. A Ângela de Fortaleza. Um beijo para todo mundo. Tá aqui. Cabral, pois é. Um beijo grande para todo mundo que passou por aqui, para todo mundo que ficou até o fim. Beijão. E quem ainda não está nos círculos, movendo e testemunhando, venham, que é bom. Que é maravilhoso. Eu recomendo. Obrigada, um beijo Conrado. bem grande. Obrigada, Guto. Obrigada. Graças. Beijo. Obrigado. Muitas graças. Namastê. Beijão. Em Lakesh.